Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, verso 32, é uma expressão de Jesus Cristo, uma palavra dele que diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. O tema da mensagem é a mulher de Ló, um sinal de alerta para a igreja. Vamos orar. Senhor, te louvamos pelos teus servos e servas que têm experimentado a alegria de contribuir para o sustento da igreja, que o Senhor a todos abençoe, provendo cada necessidade e que essa alegria seja permanente. Tua palavra ensina de modo muito claro que o Senhor ama quem dá com alegria. Ajuda esta igreja a administrar bem os recursos, de modo que ela tenha sempre as condições para cumprir a sua vocação. Obrigado por esse tempo tão precioso, de cânticos de louvor ao teu nome. E agora, Senhor, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Nós rogamos a assistência do teu Santo Espírito, guia e mestre da igreja. Que as nossas mentes e corações sejam iluminados, que o Senhor venha ao nosso encontro, que sejamos edificados, exortados, encorajados, disciplinados. Fala conosco para o bem da nossa alma, em nome de Cristo. Amém. Lembrai-vos da mulher de Ló. Essa é uma advertência profunda. Eu queria muito a sua atenção, porque essas palavras de Jesus Cristo, elas merecem a nossa mais absoluta atenção. Esse versículo, tão curto e tão profundo, ele está num contexto que não pode ser ignorado, contexto de Lucas 17. Qual é o contexto? Um grupo de religiosos, conhecidos como fariseus, questionam a Jesus sobre a época da instauração do reino, da consumação do reino, final dos tempos. E Jesus Cristo começa uma série de exortações reportando-se ao que aconteceu no passado, com um prelúdio do que vai acontecer no futuro. E ele diz assim: aqueles dias, o retorno triunfal de Jesus Cristo, porque nós cristãos, nós cremos na encarnação, ele veio a este mundo, ele morreu naquela cruz, ele ressurgiu, ele foi assunto aos céus, ele está vivo, ele voltará. Portanto, Cristo começa a falar do seu retorno triunfal, quando o reino será consumado. Ele então diz: olha, será como nos dias de Noé. E eu fico pensando como os fariseus reagiram, porque eles todos estavam familiarizados com essa linguagem, com essa história. Será como nos dias de Noé. E como eram os dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, davam-se em casamento, viviam, celebravam a vida. Boa parte delas viviam como se Deus não existisse. Deus levanta um homem, Noé, que começa a pregar justiça, começa a chamar homens e mulheres ao arrependimento. Por 120 anos ele faz isso. Por 120 anos. Ninguém, absolutamente ninguém, deu ouvidos a Noé, chamado de profeta. Então veio o dilúvio e Deus fez juízo sobre aquela geração, razão pela qual apenas 8 pessoas foram salvas, e a arca é um símbolo da graça. Ela estava aberta, recebendo homens e mulheres, mas apenas 8 foram salvos. Quando ela se fechou, toda a raça humana foi condenada. Será como nos diz Noé? E depois ele fala: lembrai-vos da mulher de Ló. E ele agora se reporta uma outra história, a destruição de 2 cidades que são uma espécie de estigma de perversidade, de maldade, de depravação, que também foram objeto de juízo, Sodoma e Gomorra. E aí ele diz para aqueles homens: lembrai-vos da mulher de Ló. E o que isso tem a ver conosco aqui e agora? Observe que a mulher de Ló, cujo nome nós desconhecemos, essa mulher, ela professava ter uma religião. Seu marido, Ló, apesar de todas as fraquezas, Ló, sobrinho de Abraão, ele era um homem justo. A Bíblia o descreve como sendo justo. Ló foi salvo. Ele deixou a cidade de Sodoma, naquele dia em que a cidade foi destruída, com a sua família, e a sua mulher, desobedecendo deliberadamente a expressa ordem de Deus, ela olha para trás e sofre um repentino juízo. O texto bíblico, lá em Gênesis, diz que ela foi transformada numa estátua de sal. Ela morreu. Ela foi condenada.
E naquele contexto, falando sobre o retorno triunfal e sobre os eventos que se darão naquela ocasião, é curioso que ele fale de Noé e fale da mulher de Ló. Ambos, tanto Noé quanto a mulher de Ló, são exemplos muito claros para nós, e Jesus está se dirigindo aos seus discípulos também, exortando-os a considerar o seguinte: haverá um dia, uma hora e um momento em que Deus fará juízo. Deus sempre, na sua misericórdia, levanta homens para anunciar misericórdia, graça, salvação, esperança, tal como fez naqueles dias através de Noé. Os homens ignoraram, o juízo veio. Deus exerceu misericórdia, poderia ter condenado a todos, mas deliberadamente quis salvar Ló e a sua família e deu uma expressa ordem. A mulher desobedeceu e sofreu juízo. O que essa passagem tem a ver comigo, com você aqui e agora? Observe, lembrai-vos da mulher de Ló é uma advertência solene quando nós consideramos a pessoa que Jesus menciona. Ele menciona a mulher de Ló, cujo nome desconhecemos, mas que certamente perdeu a melhor de todas as oportunidades. É uma advertência solene quando consideramos sobre o tema que Jesus está falando. Ele está falando sobre o juízo que virá. E é muito similar às atitudes que as pessoas têm, tal como naqueles dias. Ainda hoje, em todo o mundo, homens e mulheres têm anunciado o Evangelho, e não são poucos os que ignoram, os que zombam, os que consideram o que está sendo dito como uma completa loucura, um absurdo total, indigno de ser observado. É uma advertência solene quando nós pensamos nas pessoas com as quais ele primeiramente dirigiu essas palavras. Jesus está se dirigindo aos seus discípulos, falando isso com o objetivo de preservá-los, com o objetivo de poupá-los, com o objetivo de levá-los a avaliar a natureza da sua fé, se de fato é uma autêntica fé. É uma advertência solene quando nós consideramos a maneira como ele falou. Ele não diz assim, lembrai-vos de Abraão, lembrai-vos de Moisés. Ele não fala, lembrai-vos de Elias. Ele não fala de nenhum dos notáveis do Antigo Testamento, mas ele fala de uma mulher, repito, insisto, cujo nome desconhecemos, mas que é um símbolo de uma mulher, de uma pessoa que deliberadamente decidiu não dar ouvidos à voz de Deus e sofreu repentino juízo. Eu não conheço, meus irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, que goste de ser advertido. Você conhece alguém que tenha prazer em ser repreendido? Poxa, essa semana ninguém me repreendeu, que vontade de ser repreendido. Nós temos uma dificuldade enorme com exortações. Nós temos uma dificuldade enorme com disciplina, com palavras firmes. Nós somos filhos de Adão, nós temos resistência a essas coisas. E a Bíblia fala claramente sobre dois perfis, no livro de sabedoria, no livro de Provérbios, o perfil do tolo e o perfil do sábio. O tolo rejeita qualquer admoestação. O sábio pondera, considera. E aqui, antes de a gente examinar o texto bíblico, deixa eu lhe dizer algumas coisas. Primeiro, a gente deve avaliar três coisas, assim que comporta-se o homem sábio. A natureza da advertência é a primeira coisa que deve ser considerada. O que é que está sendo dito? O que é que está sendo comunicado? Observe que quem disse essas palavras, lembrai-vos da mulher de Ló, não é um enganador, não é um impostor. É alguém que veio a este mundo não para condenar, mas para salvar. Ele está se dirigindo aos seus discípulos, dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está falando sobre o juízo que veio naqueles dias de Ló e que virá no futuro. Ele está falando no contexto do segundo advento. Segundo, o caráter daquele que adverte. Quem está advertindo aqui, repito, é Cristo. Ele está advertindo a sua igreja para o bem dela. E segundo, o propósito da advertência é que sejamos salvos. É para que tenhamos uma convicção inabalável que de fato estamos no Senhor e aquele dia que virá, nenhum de nós seja encontrado despreparado, sejamos pegos de surpresa. O C.J. Mahaney, um pregador da atualidade, muito capaz, ele descreveu uma coisa muito curiosa, muito interessante, muito edificante sobre advertência. Eu quero ler para vocês. Me edificou, espero que edifique aos irmãos. Avisos não são restrições legalistas de um Deus irritado, que é contra a nossa diversão. Avisos são expressões da misericórdia e sabedoria de Deus, que nos são dados para o nosso próprio bem, para nos proteger do pecado e suas consequências. Tendo isso em mente, quem fez essa advertência?
em que contexto fez e com que propósito fez, vamos pensar na mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Primeira coisa que se destaca aqui são os privilégios da mulher. Muitos foram os privilégios que ela recebeu. Se você fizer uma leitura cuidadosa, atenciosa, pausada do livro de Gênesis, você vai observar que naqueles dias a autêntica fé era uma coisa rara. Você faz a leitura e observa um homem chamado Abrão, que vivia na terra de Ur dos Caldeus. Ele era pagão, ele era idólatra, ele vivia num contexto idólatra. Tal como seu pai, ele vivia cercado de múltiplos deuses e deusas. O panteão era muito complexo. E Deus se revelou a Abrão e fez um pacto com aquele homem de abençoar nele todas as famílias da terra. Você e eu, nós hoje reunidos aqui, quer pensemos nisso nessa manhã ou não, nós somos fruto daquele pacto unilateral que Deus fez com Abrão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus deu start a um processo redentivo que culminou na cruz de Cristo. Jesus é um filho de Abraão, segundo a carne, é da linhagem de Abraão, ele é da linhagem de Davi, ele é um judeu. Começa lá atrás. Agora observe que naquele contexto de fé rara, onde as pessoas tateavam nas trevas com múltiplas religiões, múltiplas crenças, uma multiplicidade de divindades, essa mulher, a mulher de Ló, conviveu com seu esposo, que era chamado de justo, embora tenha suas fraquezas, com Abraão, que por consequência era seu tio. Abraão era tio de seu esposo, tio de Ló. E quantas experiências aquela mulher pôde testemunhar. Quantos milagres, quantos sinais da graça. Certamente ela teve muitos privilégios. Conviver com aquela família, a família de Abraão, pai da fé, de fato foi um grande privilégio. Ela tinha um marido piedoso, membro da aliança, e por conta do seu casamento com Ló, repito, Abraão, pai da fé, era seu tio. E é impossível que depois de todo aquele tempo de convívio, ela não soubesse quem eles eram e a quem serviam. E a despeito de todos esses privilégios, aquela mulher, ao que tudo indica, e pelos juízos que ela sofreu, ela desperdiçou todas as oportunidades. Teve grandes privilégios, mas os desperdiçou. Quando Abraão recebeu as promessas pela primeira vez, a mulher de Ló provavelmente estava lá. Quando Abraão edificou um altar próximo à sua tenda, entre Betel e Ai, provavelmente ela estava lá. Quando seu marido foi sequestrado por inimigos, por povos daquela região, e foi libertado por intervenção de Deus através de Abraão e 318 valentes, aquela mulher testemunhou o milagre. Libertação de seu esposo, de todos os bens da família, de toda a família. Ela estava lá e testemunhou tudo aquilo. Quando anjos procuraram seu esposo Ló e disseram para sair da cidade, pois aquela cidade seria destruída, ela testemunhou, anjos da parte de Deus, dando uma clara orientação. Todos esses privilégios aquela mulher teve. E eu pergunto, quais foram os efeitos disso no coração dela? Infelizmente, nenhum, nada. O John Riley, que foi um bispo da Inglaterra, no século XIX, ele faz um comentário irretocável sobre isso aqui. Ele diz assim: os olhos de seu coração nunca foram abertos. Sua consciência nunca foi despertada. Sua vontade nunca foi trazida a um estado de obediência a Deus. Suas afeições nunca foram colocadas nas coisas que são do alto. Ela tinha aparência, mas não tinha essência. Ela tinha muita informação, mas nunca foi transformada. Convivendo com todo aquele ambiente sagrado, com todas aquelas experiências tão impressionantes, mas o coração absolutamente refratário. Privilégios, muitos, mas ela viveu e morreu na impiedade. E quais são as aplicações que nós podemos aprender? Qual a conexão disso comigo, com você, com cada um de nós hoje aqui? Primeiro, possuir privilégios religiosos não salva a alma de uma pessoa. Você e eu podemos ter muitos privilégios espirituais. Observem. Se hoje pela manhã você está em uma igreja cristã, tem acesso a uma Bíblia, ouvindo a pregação em seu próprio idioma, assentado nesse conforto que você está, você é um privilegiado. Muitas pessoas gostariam de ter isso que você e eu, nós temos hoje aqui, não tem esse privilégio. Crescer numa família cristã, desde a mais tenra infância, ouvir falar do Evangelho, que privilégio. Nós todos
Já temos sido abençoados por Deus e temos e podemos afirmar, são muitos os privilégios. Mas a pergunta, a questão é, se nós aproveitamos esses sinais da graça para o bem da nossa alma, ou se essas coisas simplesmente são recebidas sem nenhuma consideração. Eu fico pensando na quantidade de pessoas que, a despeito de todos esses privilégios, continuam absolutamente inconversas, com o coração endurecido, empedernido, sem nenhuma afeição pela eternidade, sem nenhuma afeição por Cristo Salvador, se familiarizam com o ambiente, se familiarizam com as canções, conhecem de memória as histórias da Bíblia, mas não há nenhuma transformação no coração. Deixa eu dizer uma coisa para o bem da sua alma: Deus não tem netos. Ou você é filho de Deus, ou não importa quem foi o seu pai, quem foi o seu avô, seu bisavô, qual é a sua linhagem. Ou você é nascido de Deus, ou você está numa condição terrivelmente perigosa. Aquela mulher teve muitos privilégios e se perdeu. Eu fico observando, e já fui algumas vezes em presídios no Rio de Janeiro, quando você está diante daquele grupo de homens condenados pela justiça, sofrendo no cárcere, merecidamente, você faz a chamada e você fica impressionado com os nomes deles. Isaías, Jeremias, Paulo, Marcos, Ageu, nomes de profetas, nome de apóstolos, pessoas que boa parte da vida conviveram na ambiência da fé, mas em algum momento da sua história fizeram escolhas absolutamente trágicas. Privilégios religiosos não salvam a alma de ninguém. Segundo, a salvação de uma pessoa exige muito mais do que privilégios. Joabe era capitão de Davi, se perdeu. Geazim, criado do profeta Eliseu, se perdeu. Demas, amigo e companheiro do apóstolo Paulo, se perdeu, amando o presente século, me abandonou. Judas Iscariotes, discípulo de Cristo, se perdeu. Qual é o ponto aqui? Todos eles baixaram a cova apesar do conhecimento, advertências e oportunidades. E todos eles nos ensinam que os homens necessitam não só de privilégios, mas de sabedoria para não torná-los inúteis. E nós que temos recebido tanto, devemos tomar muito cuidado, porque a nossa vida é curta, breve e incerta. Moisés, no Salmo 90, diz que a sua vida é como um palmo. Tiago, irmão do Senhor, diz que a nossa vida é como um sopro, é uma neblina que cedo passa. Então, essas bênçãos, esses privilégios, sinais da graça que Deus tem nos dado diurnamente, todo dia, o dia todo, estão sendo usados para a nossa edificação ou para a nossa condenação. João Calvino, comentando essa passagem de Lucas, diz assim: o mesmo fogo que derrete a cera endurece o barro. O mesmo sol que faz a árvore vivente crescer, seca a árvore morta e a prepara para queimar. Nada endurece mais o coração do homem do que uma familiaridade estéril com as coisas sagradas. E se tem uma coisa que o brasileiro está acostumado, é com as coisas sagradas, a linguagem. Por conta da nossa história, da nossa colonização, os símbolos da fé cristã, não importa se no catolicismo, no protestantismo, na igreja ortodoxa, essa linguagem está familiarizada, é conhecida, e a despeito de tanto privilégio, tantos privilégios, as pessoas perdem as oportunidades. Deixa eu lhe mostrar isso num quadro. Vou lhe mostrar duas imagens. Está aí um casal. O homem é mais conhecido do que a mulher. Essa é a foto do jovem Charles Darwin, e ao lado a sua esposa, Emma Darwin. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, e que às vezes você encontra nesses recordes de internet sem nenhuma fundamentação, Darwin nunca foi ateu. Ele é filho e neto de médicos. No primeiro momento ele quer fazer medicina, ele vai para a Escócia estudar medicina em Edimburgo, desiste de medicina, vai para o seminário, por 2 anos ele estuda para ser pastor. Ele quer ser pastor anglicano. Ele se casa com Emma, que é uma mulher muito piedosa, serva de Deus, e em contato com os escritos de um homem chamado Alfred Russel Wallace, um zoólogo, ele então vai gradativamente abandonando os pressupostos da fé cristã
E em 1859 ele publica a obra conhecida A Origem das Espécies. Qual é a questão? Cresceu na ambiência da fé, teve inúmeras oportunidades e foi gradativamente se afastando e se afastando. Uma das últimas cartas que ele escreveu uma carta para um advogado com algumas linhas. Essa carta foi recentemente leiloada, pagaram $90 mil na carta, que tem 5 linhas. A carta diz assim, ele falava muito pouco sobre religião, mas no final da sua vida, aos 71 anos, ele disse assim: eu não acredito na Bíblia como uma revelação divina e, portanto, também não acredito em Jesus como Filho de Deus. Está aqui um homem que está reconhecendo o seu agnosticismo, a impossibilidade de conhecer, não nega a existência divina, mas vai abandonando os postulados cristãos e chega ao final da sua vida com esse tipo de mentalidade. A sua esposa sofreu muito com ele, porque, ao contrário do Darwin, a esposa era uma mulher piedosa, crente, e ela disse para ele, em algum momento da sua história: há perigos em desistir da revelação, em abandonar o que foi feito em seu benefício, como também de todo mundo. Eu seria a pessoa mais infeliz se eu soubesse que não nos pertencemos um ao outro para todo sempre, na eternidade. Qual a questão aqui? Ambos tiveram privilégios, ambos tiveram oportunidades. Um desperdiçou, o outro abraçou. A ideia do homem que vai, como diz Paulo, inculcando-se por sábio, vai se tornando louco, ao ponto de negar a adoração ao Criador e adorar a criatura. Quantos vão caminhando por essa linha? Nega a revelação. Deus não é um objeto que a gente põe sobre a mesa e começa a dissecar. Deus só pode ser conhecido à medida que ele se revela. E a Bíblia é a revelação de Deus à linguagem humana. Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, que veio a este mundo. Quando o homem começa a negar a revelação que Deus fez de si mesmo, na criação e nas Escrituras, quando o homem começa a negar que Jesus Cristo é o Filho de Deus Redentor, está aí um exemplo de alguém que, tendo privilégios, os desperdiçou. William Gurnall, um contemporâneo dele, disse assim: ninguém mergulha tão profundamente no inferno como aqueles que chegam perto do céu, visto que caem de uma maior altura. E aí cabe a nós todos aqui uma leitura, um autoexame. Você tem uma Bíblia? Milhões de pessoas não têm. Você tem uma igreja para congregar com seus irmãos em Cristo? Muitos não têm. Por isso, meu amigo, valorize os privilégios que a graça tem te dado. Valorize. Cuidado para não tornar a graça de Deus vã, inútil, inócua em sua vida. Seja diligente, desenvolva a sua salvação vivendo na verdade. Por isso eu peço a vocês todos aqui, em particular aqueles que são filhos de crentes, que nascem na trajetória cristã, que nascem na ambiência da fé, que são familiarizados com a linguagem cristã, mas que não dão nenhum sinal de novo nascimento. Hoje ainda, o Criador pode te chamar para prestar contas. O juízo pode vir a qualquer hora e nós devemos estar preparados para comparecer diante daquele que nos criou. Paulo, o apóstolo, diz assim aos Coríntios: examinai-vos a vós mesmos e provai-vos a vós mesmos. Paulo está chamando ao exame para ver se a nossa fé é autêntica, se é realmente genuína. Felizes aqueles que a têm. Uma fé autêntica, uma fé consistente, uma fé que é fruto dessa graça salvadora que nos prepara para a eternidade. Ela teve privilégios, desperdiçou. Agora vejamos qual foi o pecado da mulher de Ló. A história do pecado da mulher de Ló pode ser resumida numa frase que é encontrada na narrativa sobre o seu juízo, que está lá em Gênesis, capítulo 19, verso 26. Tudo que é dito nessas palavras. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Não cabe aqui examinar a natureza desse juízo, que estátua de sal era essa, mas o ponto é, eu quero destacar aqui, o que historicamente na tradição judaico-cristã tem sido abordado é essa expressão, olhou para trás. E essa expressão, olhou para trás, vai apontar algumas coisas sobre o caráter dessa mulher. Por que ela olhou para trás? O que é que havia ali que fez com que ela olhasse para trás e fosse objeto de juízo repentino, imediato? Vejamos, o olhar era insignificante, mas revelava o verdadeiro caráter da mulher de Ló.
Pequenas coisas revelam grandes situações. Observem que um pequeno furo no casco de um navio pode levar um grande navio ao fundo do oceano. Pequenas coisas. O olhar dela era insignificante, mas era revelador. O pecado tem essa capacidade de, apesar de coisas aparentemente pequenas, guardar elementos profundos da alma. Curiosamente, pequenos sintomas, com frequência, são sintomas de doenças letais, incuráveis. Quem é médico sabe disso. Um pequeno sintoma, parece que não é nada, mas pode apontar para uma doença terrível. Negligenciar, repito, rachadura na parede pode ocasionar um desmoronamento em toda a casa. Em uma construção recente, em uma igreja, perceberam que ao lado da igreja havia uma grande cisterna e começou então a mostrar pontos de infiltração nas paredes. E aí o engenheiro falou, olha, se essa infiltração não for resolvida, isso pode acontecer processualmente, dar start a um processo aqui de erosão e pode comprometer a estrutura. Um pequeno vazamento numa cisterna comprometendo gradativamente as fundações de um imóvel, de um edifício. Coisas pequenas podem esconder grandes problemas. O olhar era insignificante, mas falava sobre a desobediência interior da mulher, porque o texto disse claramente, não olhes para trás. Ao sair de Sodoma, ela olhou para trás. Seu coração não pertencia ao Senhor, mas ao mundo. A mulher de Ló recusou-se a obedecer este mandamento. A palavra do Senhor disse claramente, não olhes para trás. De todos aqueles que saíram, apenas ela olhou para trás. O livro de 1 Samuel, capítulo 15, tem uma expressão muito significativa. E diz assim, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. O verso 23 diz, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Quando Deus fala de modo claro, como foi aquela expressão, não olhes para trás. Quando Deus fala por meio da sua palavra e de seus mensageiros, o dever de todo homem sensato, de todo homem prudente é obedecer. E aquela mulher, ao olhar para trás, mostrou a atitude do seu coração, a atitude do seu interior, desobediência deliberada contra a expressa ordem de Deus. E mais, o olhar era insignificante, mas falava da incredulidade soberba da mulher de Ló. Ao que tudo indica, ela parecia duvidar da palavra de Deus. Observe qual é o cenário. Aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra, eram conhecidas pela imoralidade sexual, pela maneira corrupta como seus cidadãos viviam suas vidas. E o Senhor então enviou os anjos para anunciar a destruição daquela cidade. Ló e a sua família eles são exortados a saírem daquela cidade e não olhar para trás, não olhem para trás. E aquela mulher, ao olhar para trás, muitos biblicistas da história da igreja têm apontado nessa direção, que na verdade ela não acreditou que Deus faria o que disse que faria. Ao que tudo indica, ela parecia duvidar de Deus. Observe então o que alguém vai dizer com muita propriedade. No momento em que um homem começa a pensar que sabe mais do que Deus, e que Deus não tem a intenção de fazer algo, quando faz uma ameaça, sua alma corre perigo. Por que isso se dá? Porque nós vivemos numa cultura onde Deus tem sido apresentado como um grande bonachão. É a figura do Papai Noel folclórico. Aquele indivíduo com muitos presentes, com as limitações da idade, que pode dar benefícios dependendo do comportamento do indivíduo, mas que nunca traz uma palavra de juízo e de condenação. Suas palavras são sempre agradáveis, sempre boas de ouvir. Quando você olha para as Escrituras, você vai encontrar um Deus, o Deus verdadeiro, Deus se revelou, com todos os seus atributos em plena harmonia. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é tardio em irar-se, diz o profeta. Mas observe que esse mesmo Deus amável é um Deus que faz juízo e faz justiça. E quando um homem começa a pensar que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento, sugerindo que o Deus do Antigo Testamento é mau, cruel, perverso, vingativo, punidor,
E o Deus do Novo Testamento é um Deus bonachão, sempre agradável. Você começa a fazer uma caricatura de um Deus que não está presente nas Escrituras. Houve um herege na história da igreja chamado Marcião, que ele rompeu com o Antigo Testamento e tirou tudo do Antigo Testamento no Novo, e criou uma caricatura de um Deus bonachão. E há muitas pessoas que pensam nisso. Deixa eu dizer uma coisa, nada é mais hediondo do que sermos maus, porque Deus é bom. E há muitas pessoas que pensam que a graça é uma licença para pecar, que a misericórdia cobre o impenitente. Há uma linha, meus irmãos, muito fina e muito tênue entre a misericórdia e a ira de Deus. Ao chamar aquela família para sair daquela cidade que seria objeto de destruição, Deus estava manifestando misericórdia. Mas ao olhar para trás, aquela mulher cruzou a linha entre a misericórdia, entre a paciência, a ira e o juízo de Deus. E ela sofreu a devida e a merecida sentença. Repito, graça não é licença para pecar. Aquela mulher olhou para trás, porque no fundo ela dizia, Deus não vai fazer o que está dizendo que vai fazer. É a mesma semente de dúvida que Satanás lançou sobre Eva e Adão no paraíso. O que é que Deus disse? Eva então diz, bem, ele disse que se a gente fizer isso, se a gente desobedecer, se nós comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, morreremos. É certo que vocês não vão morrer. Lançando a semente da dúvida no coração do primeiro casal, e então o diabo diz, vocês não vão morrer e ainda tem um plus aí. Como Deus sereis. Isso foi bom ouvir. E foram num caminho buscando liberdade total, encontrar escravidão permanente. Caminhando, o olhar insignificante, mas falava, ou melhor, falava do amor secreto que a mulher de Ló tinha pelo mundo. Seu coração estava em Sodoma, embora o seu corpo fora da cidade. Isso é curioso. O corpo estava fora da cidade, mas o coração estava lá. Os olhos daquela mulher se voltaram para onde estava o seu tesouro. E esse foi o ponto central de seu pecado. Amar o que Deus aborrece. A palavra mundanismo tem sido muito mal empregada no cenário evangélico e muitas pessoas têm dificuldade com a palavra mundanismo. Essa palavra foi usada de modo inadequado, ela foi usada como instrumento de coação, confundiu-se cultura com evangelho. Houve uma época em que muitas pessoas, ainda que bem intencionadas, queriam determinar o corte de cabelo das pessoas, a maneira como as pessoas deveriam ou não se vestir. A igreja, então, ficava policiando comportamentos, quando o mundanismo não tem necessariamente relação com comportamentos, mas com o coração, porque o comportamento é reflexo do coração. E mundanismo, nas palavras do apóstolo São João, significa o seguinte, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. São amores excludentes, diz Santo Agostinho, onde um entra, o outro sai. E aquela mulher saiu de Sodoma, mas o coração continuava lá. Ela era mundana. Privilégios variados, testemunhou vários sinais da graça, mas no fundo, ela amava, ela apreciava a maneira como os cidadãos daquela cidade viviam. E por conta disso, ao olhar para trás, ela foi objeto de um iminente juízo. Lucas diz assim, no capítulo 9, verso 62. Ninguém que coloca a mão no arado e fica contemplando as coisas que deixou para trás é apto para o reino de Deus. Esse olhar para trás é muito significativo, muito revelador. Porque há muitas pessoas que saem visivelmente do mundo, mas o coração continua lá. Quando os pregadores começaram, naquele período do avivamento na Escócia, a falar sobre as doutrinas da graça, justificação, regeneração, justificação, santificação, glorificação, eles usaram várias metáforas interessantes. Uma delas diz assim, quando Deus salva um homem soberanamente por sua graça, pelo seu poder, pelo seu amor, Deus tira essa pessoa do inferno, das trevas para a luz. O indivíduo já está salvo. Nada precisa fazer. Cristo já fez tudo. É um traslado. É uma mudança de status, de condenado para justificado. Tudo por causa da obra de Cristo. É imputado da justiça de Cristo àquele que crê. Então o indivíduo saiu das trevas para a luz, do inferno para o reino de Deus.
Agora, a obra de santificação é quando Deus começa a tirar o inferno que há dentro de nós. Já tirou do mundo, nós não pertencemos mais ao mundo. Já saímos de lá, mas por vezes somos como aqueles judeus que saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. A santificação é o que pulveriza em nosso coração amores por aquilo que Deus aborrece. E nós precisamos passar por esse processo de desmunização do coração. Há muito mundano na igreja. E às vezes tem um comportamento muito correto aparentemente, mas o coração não pertence ao Senhor. O coração não pertence a Ele. Razão pela qual a gente precisa parar e refletir sobre essas questões para o bem da nossa alma, a condição do nosso coração. Pois bem, e aí você tem o juízo sobre a mulher de Ló. Verso 26 de Gênesis diz assim: olhou para trás e converteu-se em uma estátua de sal. Repito, nós não sabemos como foi que aquela mulher tenha se transformado em uma estátua de sal. Há teólogos que fazem uma leitura metafórica, há outros que são literalistas. Esse não é o ponto aqui. A questão é que ela foi objeto de um merecido juízo por conta da sua atitude de arrogância, de altivez, de deliberada desobediência a Deus. Meus irmãos, morrer é algo solene sempre, em qualquer momento. Agora pensa comigo, morrer entre amigos, morrer de modo calmo, silencioso, em uma cama, morrer tendo uma boa e firme esperança de que o fim último não é a sepultura, morrer com aquela segurança de salvação eterna, é um consolo que só o crente pode ter. Só o crente pode ter. 1º de maio de 2016, não posso me esquecer, porque além do dia do trabalhador, é o aniversário da minha esposa, se eu esquecer dá problema. Estávamos em um passeio, o telefone toca, um falecimento de uma pessoa da igreja. Faleceu na madrugada, mas fui informado só ao meio-dia, estava longe, e o sepultamento seria às 17 horas. Fomos dirigir para lá. Terminei de falar o telefone, toca mais uma vez, um outro falecimento, de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã da nossa igreja. E os 2 cemitérios eram próximos, um próximo ao outro, coisa de 4 quilômetros. Então, saí de um cemitério às 15 e fui para um cemitério às 17. Foi uma experiência marcante por 2 razões. O primeiro sepultamento, a pessoa não era cristã. O segundo era cristã. Quando eu cheguei no primeiro sepultamento, às 15 horas, estacionando meu carro, já dava para ouvir os gritos das pessoas. Era um rapaz relativamente jovem, que teve uma morte terrível. E as pessoas não eram cristãs, ele mesmo não era cristão. E havia ali um olhar de desespero nas pessoas. Desespero total. Fiz o meu papel, falei do Evangelho, saí dali com o coração apertado e fui para o outro cemitério, onde a irmã Cícera Fontes foi sepultada. Membro da nossa igreja há décadas, serva de Deus, avançada idade. Havia tristeza naquele cemitério, mas havia serenidade. Nós cantamos e cantamos louvores. A família consolada. Os filhos dizendo, minha mãe está na glória. As últimas palavras da minha mãe foram, Jesus Cristo é meu Salvador, eu estou em paz. Observe, morrer é inevitável, não adianta bater na madeira. Você e eu estamos caminhando para um momento em que nós seremos chamados para a eternidade. Agora, qual o ponto distintivo aqui? Tente imaginar alguém que morre sem estar preparado, repentinamente, debaixo de juízo e condenação, debaixo da indescritível e horrenda ira divina. Esse foi o fim da mulher de Ló. O fim da mulher de Ló. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Você que é cristão, você que professa a fé em Jesus Cristo, e que por vezes ainda não parou para pensar nessas coisas, e talvez esteja num caminho muito perigoso, abra os seus olhos, porque Jesus Cristo disse aos seus discípulos, lembrai-vos da mulher de Ló.
Ele não falou para os ímpios, ele falou para os discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló, chamando-os a uma reflexão sobre o estado de sua alma. Eu estava preparando esse sermão e me lembrei de um episódio que chocou a nossa igreja, uma igreja que agora, em dezembro, vai completar 120 anos, a primeira igreja batista de Jequié, no interior da Bahia. Eu era adolescente quando aquilo aconteceu, e foi chocante porque foi um fato que tomou dimensões públicas. 2 cidades, uma colônia italiana, fundada por italianos, chamada Itiruçu, no alto, região de café, região fria, e no fim do vale a cidade, né? Ambas na BR-116. 2 igrejas batistas muito antigas, a de Jequié agora 120 anos, a de Itiruçu tem 100 anos. Igrejas batistas são antigas naquela região do Brasil. Uma senhora desce da cidade de Itiruçu, vai à nossa igreja, procura o nosso pastor e diz: olha, eu vim aqui conversar com o pastor porque eu tenho uma informação que o irmão precisa agir como pastor da igreja. Tem uma pessoa da sua igreja, membro dessa igreja, que está tendo um caso extraconjugal com o meu esposo. Eu tenho provas documentais. E conversou com o pastor, e o pastor disse: eu vou então tomar providências. Chamou a pessoa envolvida, chamou o esposo dela. Aparentemente houve arrependimento, mudança. Aquilo não tomou dimensões públicas até aquele momento, porque era um caso de gabinete, de ética do silêncio pastoral. Passado alguns dias, passado alguns meses, o quadro parece que não foi revertido. E um dia, vindo da cidade dele, para encontrar-se com a mulher que era sua amante, descendo a Serra do Montum, 7 quilômetros de ladeira, na BR-116, aquele homem sofreu um acidente trágico e morreu, veio a falecer. E no sepultamento, o olhar das pessoas, a conversa entre as pessoas era: que fim levou aquele homem, que, sendo chamado ao arrependimento, manteve-se refratário ao chamado de Deus. Que coisa triste é um indivíduo morrer em pecado. Os antigos oravam: da morte impreparada, livra-nos, bom Senhor. Da morte impreparada, livra-nos, Senhor. Haver um dia, uma hora e um momento em que você e eu seremos chamados para a presença do Senhor. E eu oro para que, quando o Senhor nos chamar, não estejamos despreparados. Da morte impreparada, livra-nos, Senhor. O autor de Hebreus diz assim: por isso, recebendo um reino inabalável, ouçam, recebendo um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Está aqui no Novo Testamento uma expressão que alguns, se pudessem, excluiriam. Nosso Deus é fogo consumidor, sua santidade. O Warren Wiersbe diz: a advertência de Jesus serve para que os cristãos não amem o mundo, não se tornem amigos do mundo, não sejam corrompidos pelo mundo, pois mais cedo ou mais tarde o julgamento vem, a fatura sempre chega. Razão pela qual Jesus, amando os seus discípulos, disse: lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos. Palavra de amor de Jesus, palavra de alguém que repreende porque ama, disciplina porque ama. Eu encerro fazendo aqui 2 encorajamentos. Primeiro, o impenitente sofrerá juízo. Deus pode punir de forma repentina e irreparável aqueles que pecam deliberadamente. O impenitente sofrerá juízo. Vocês vejam nas Escrituras, podem ver nas Escrituras, várias pessoas. Faraó viu os milagres de Deus, realizados por Moisés, morreu impenitente. Corã, Datã e Abiú ouviram Deus falando no Sinai, morreram impenitentes. Ofni e Finés eram sacerdotes filhos do sacerdote Eli, morreram na impiedade. Saul presenciou o ministério do profeta Samuel, juiz, profeta e sacerdote Samuel, e morreu impenitente. Acabe foi advertido várias vezes pelos grandes profetas de Israel, Elias, morreu na impenitência. Belsazar teve o privilégio de ter o profeta Daniel à sua porta, lá na Pérsia.
Judas Iscariotes teve o privilégio de ser um discípulo de Jesus e morreu impenitente. Morreram sem que houvesse quebrantamento, a dura cerviz, que coisa terrível. Razão pela qual o Senhor diz aos seus discípulos: lembrai-vos da mulher de Ló. Agora eu não quero terminar esse sermão, essa mensagem, trazendo peso ao coração dos irmãos, mas esperança. E qual é a boa notícia do Evangelho? O penitente alcançará misericórdia. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Ele prometeu manifestar sua misericórdia sobre os arrependidos. No dia em que eu preguei num presídio, alguns anos atrás, mais recentemente, em Bangu, lá estava aquele grupo de homens com as marcas visíveis de uma história de dor, de sofrimento, de escolhas insensatas. E eu falei: eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o Evangelho da Graça. E, entre outras coisas, eu disse para eles: só há um pecado que Deus não perdoa: o pecado não confessado. Deus não tem prazer na morte do ímpio. E por ser justo, por ser santo, Deus chama homens e mulheres ao arrependimento. A doutrina da ira de Deus é uma doutrina banida dos púlpitos evangélicos, porque, nessa atual conjuntura, a caricatura prevalecente é do Deus bonachão. Agora veja comigo, pensa comigo por um instante. Nós vivemos uma das cidades mais violentas do mundo, Rio de Janeiro. Eu não preciso gastar tempo aqui falando sobre a violência do Rio de Janeiro. Vocês sabem disso. Talvez alguns aqui já tenham sido objeto direto da violência que campeia nessa cidade. Mas alguns casos são bem emblemáticos, como aquele caso que aconteceu alguns anos atrás, com João Hélio, arrastados pelas ruas do subúrbio do Rio de Janeiro. Qualquer cidadão decente, com honra, nobreza, humano, ficou indignado com aquilo, ficou indignado. De onde vem esse senso de justiça, de indignação diante do mal, da vileza de alguém fazer o que fez com uma criança? De onde vem isso? Vem da Imago Dei. O Deus justo nos criou seres moralmente responsáveis que, diante de uma coisa errada, sentem indignação. Agora, se você fica indignado, injuriado, irado, quando vê uma coisa errada, uma vileza dessa natureza, uma criança sendo maltratada, se você sente indignação diante do erro, por que Deus não ficaria indignado? O Deus santo, que é tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. A ira de Deus está de mãos dadas com o seu amor. Deus que ama é um Deus que sente indignação todos os dias, porque Ele não pode contemplar o mal e ficar passivo, porque não seria justo. Razão pela qual Ele olha para a humanidade desviada, alienada, cega, e chama homens ao arrependimento. Não é um Deus que tem prazer em cessear nossa liberdade, nos tirar felicidade, muito pelo contrário. Quando Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló, era a fala de alguém que ama, era a fala de alguém que tem cuidado com os seus. Eu encerro lendo John Riley, em seguida o profeta Isaías. Vejam aqui o que diz o notável bispo. Você não pode viver para sempre. Tem de haver um fim algum dia. Um dia, o último sermão será ouvido. Um dia, a última oração será proferida. Um dia, o último capítulo da Bíblia será lido. As intenções, os desejos, as esperanças, os planos, as soluções, as dúvidas, as hesitações, no final, tudo acabará. Você terá de deixar este mundo para encontrar-se com Deus Santo. Que você seja sábio, que você considere o seu futuro fim. Lembrai-vos da mulher de Ló. E o profeta Isaías, chamando homens e mulheres ao arrependimento, disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte para o nosso Deus. Por quê? Por que esse chamado ao arrependimento? Porque Deus é rico em perdoar.
Nesta manhã, Deus quer manifestar graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Deus é um Deus perdoador. Eu quero lhe encorajar, não se esqueça dessa palavra de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Feche os seus olhos. Vamos todos falar com Deus. Aí onde você está, quando Deus fala, Deus espera a resposta. E a nossa resposta deve ser no sentido de examinar o próprio coração. Não há coisa mais terrível do que o auto-engano. Que Deus nos livre. Que nós todos possamos examinar a natureza da nossa fé e ter convicção de que somos de Cristo. Quando Ele nos chamar, lá estaremos, sem temor. Deus bendito, nosso Pai, exaltado seja o Teu nome por Tua palavra, que é viva e eficaz, que jamais volta vazia, antes sempre cumpre os Seus propósitos, Senhor. Na manhã de hoje, fomos exortados por Tua palavra, a fim de examinar o próprio coração. Sonda o nosso coração, Senhor. Como disse Davi, derrama a Tua luz nas nossas trevas, de modo que as palavras de Jesus sejam consideradas por nós todos como palavras cujo objetivo são nos trazer de volta para o Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não permita, Senhor, que, familiarizados na ambiência da fé, diante de tantos privilégios que nós temos, que venhamos a perecer no caminho. Ó Deus, guarda-nos da morte impreparada, livra-nos, Senhor. Permita que o nosso coração seja Teu, totalmente Teu, Senhor. Não permita que sejamos como Demas, que amando o presente século, abandonou o Evangelho. Não permita que sejamos como a mulher de Ló, que olhando para trás, sofreu juízo. Que os nossos olhos estejam voltados para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que Ele seja sempre a nossa esperança na vida e na morte. Abençoa esta igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue operando no nosso meio, santificando a igreja, chamando homens e mulheres a uma vida íntegra, a uma vida na luz da Tua bendita presença. Eu quero colocar diante de Ti cada uma das famílias aqui representadas, orando para que homens e mulheres, esposos e esposas, filhos e filhas, sejam santificados na palavra, santificados no Evangelho, santificados na verdade. Ó Deus, que nesta manhã, para a Tua glória e para a nossa alegria, possamos responder com obediência à Tua palavra. Por Jesus Cristo, nossa esperança. Amém e amém. Deus abençoe. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em Tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é Tua palavra que não pode mentir.